Aposentadoria com dinheiro no bolso. É amanhã dá dicas para você manter um bom salário ao deixar de trabalhar. Terça-feira é dia de falar de economia e a gente te mostra também costureiras de uma comunidade de Curitiba que trabalham juntas para vencer dificuldades. É amanhã, é ecologia. Que tal usar sacolas recicláveis que não poluem o meio ambiente? Um jeito prático de cuidar da natureza. E você faz compras pela internet? A gente te conta o que é bom e barato na rede e te ensina a comprar com segurança. 17 de maio de 2011. É amanhã. Bom dia. Amanhã te convida para uma reflexão. Você já parou para pensar como vai ser a sua aposentadoria? Quanto você vai receber quando parar de trabalhar? Será que o valor vai ser suficiente para manter seu padrão de vida? Pois é, pouca gente pensa nisso, mas os prevenidos começam a planejar uma poupança desde cedo e recorrem à previdência privada para garantir uma velhice mais tranquila. Veja como funciona. Você já parou para pensar que uma hora a idade vai chegar e vai ser difícil trabalhar? Ou que você vai ficar cansado e com vontade de ter dias mais calmos? Agora é a hora de pensar nessas possibilidades. E uma das maneiras de garantir um futuro tranquilo e sem preocupações financeiras é a previdência privada. Pagando uma quantidade por mês que você mesmo define, é possível dobrar os benefícios que você vai receber quando se aposentar. E é isso que Márcia está fazendo há 15 anos. Ela começou pagando R$50 e conta que um dos benefícios é ajustar a contribuição conforme a sua vontade. Você escolhe o valor, você escolhe o tempo, ele te diz o seguinte, você quer aposentar com quantos anos? Com quantos anos você quer receber o teu benefício? Na época a gente optou por 65 anos, mas pode ser 60 ou pode até talvez ser menos tempo. E quanto mais cedo começar a contribuição, mais fácil será conseguir uma boa aposentadoria. E é por isso que ela incentiva os filhos a começarem desde já. Hoje em dia, na minha opinião, é imprescindível você fazer uma previdência privada se você quer ter uma garantia de alguma coisa lá na frente. O empresário João Cubas também se preocupa com o futuro da filha. A pequena tem só 2 anos e tem um plano de previdência privada desde o dia em que nasceu. É para a faculdade dela, para resgatar quando ela tiver 18 anos. Se Deus quiser eu conseguir dinheiro para pagar a faculdade, menos mal, mas se eu estiver passando por alguma dificuldade no momento, ela vai estar com o estudo dela garantido. Viu como é importante planejar o futuro? E a gente deve fazer isso no momento presente. Quem fala mais sobre este assunto é o economista Adilson Antônio Volpe, que a gente recebe agora. Tudo bom, Adilson? Bom dia, bem-vindo. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Então, a gente está falando de aposentadoria e de pensar isso no presente. As pessoas têm uma certa dificuldade, mas estão começando a pensar no assunto, inclusive na matéria mostrando o pai fazendo isso para o estudo da filha, né? Isso é uma mudança interessante cultural, né? Porque em economia a gente diz assim, tem 3 ou 4 motivos assim que a gente não pode ignorar e daí reforça o porquê da previdência, né? E vou dizer da previdência privada. O primeiro porque a nossa vida útil de trabalho, como na reportagem ficou clara, ela tem um limite, né? Quer dizer, a nossa força de trabalho, a nossa capacidade de trabalho e até a absorção do mercado, ele põe um limite para as pessoas. Segundo, nós estamos nos cuidando melhor, a medicina está nos... e a gente está alongando a nossa expectativa de vida. Então, o que a gente tem que fazer? Se a gente está prevendo que a gente tem um tempo limitado para ganhar renda e o tempo em que a gente espera viver está aumentando, para a gente ter essa qualidade de vida, a gente tem que começar a fazer alguma coisa enquanto a gente tem uma grande capacidade de trabalho, né, de fazer uma poupança. Então, essa é uma outra questão. Mas a previdência privada, você estava comentando, mas o governo, tem gente que fala assim, não, mas eu estou pagando o INSS e tal, estou garantido. Mas a gente sabe que o INSS vai garantir sempre uma parcela muito pequena daquela renda que eventualmente a gente precisa e tem. Aí qual é a outra saída? Não vai cair do céu, né? Ou seja, nós aí vamos ter que trabalhar. Então aí que entra a questão de a gente ter desde cedo
uma disciplina de começar a guardar alguma coisa para se garantir lá no futuro. Senão, não vai ter nada de graça. Na economia a gente diz, não tem almoço de graça. Uma renda no futuro razoável, a gente chama digna, não é para ter uma vida de milionário. Manter o padrão. Um padrão. Você tem que fazer alguma coisa agora, porque agora você administra. O futuro a gente não tem muito... Como escolher o plano certo? São várias opções hoje no mercado, né? São. E aí eu queria fazer um parênteses, porque o pessoal fala muito. Não, você tem que fazer aquele plano que abate o imposto de renda, ou seja, como se a Previdência fosse uma questão pura financeira. Eu gosto de pensar o seguinte, a Previdência é uma garantia de uma renda para o futuro. Então, independente se eu tenho benefício fiscal ou não, eu tenho que pensar que no meu benefício, o meu benefício virá necessariamente se eu for capaz de poupar, não pensando no abatimento do imposto de renda. E se amanhã o governo não der mais o abatimento, é como se o futuro meu não existisse? Não, eu tenho que pegar. Aí é a renda da gente. A gente sempre comenta assim, o ideal é que as pessoas desde cedo, né, tenham um plano de previdência. Nós vimos um exemplo de um pai que ele não está esperando que a filha venha a ter um rendimento. Ele está fazendo isso por ela agora, para que ele garanta o futuro dela. Mas a gente poderia pensar que a gente tem que sempre imaginar que 10% na nossa renda, no mínimo, a gente tinha que dizer, é sagrada, é para a previdência privada, além daquela que eu pago para o governo. Mas 10%, há quem diga que o ideal, se você quer ao longo da tua vida 30. bater, é em torno de 30%. Né? Então, vamos dizer assim, mas 10% a gente poderia dizer assim, eu tenho que fazer esse esforço desde já. Tem que ser obrigatório isso, levar como lição Eu conheço mesmo. muitas pessoas que fizeram o seguinte, tem a programação, autoriza a entidade que administra o seu plano a debitar na conta corrente. É como se fosse o seguinte, no dia do meu salário, cai o meu salário, cai um débito, eu não conto mais com aquilo. Né? E depois a disciplina de a gente não pegar esse dinheiro por qualquer coisa. A gente sempre tem que pensar, isso é para o meu futuro. Tem alguma coisa mais importante que o futuro da gente? Pode ter no momento, né? Mas a gente vai chegar lá e a gente tem que estar lá preparado. Então eu acho assim, que essa ideia de que os pais colocam a Previdência, e não é para dizer para o filho, olha o quanto você já tem, né? Olha, você tem que fazer isso o resto da vida. Quando você começar a trabalhar, você dá continuidade, ou seja, é um exemplo muito legal, né? Eu tenho visto várias pessoas que combinaram com os filhos o seguinte, eu estou te pagando esse plano, e a hora que você começar a trabalhar você dá continuidade. É só para mim começar a preparar os teus 60 anos de contribuição desde o dia que você nasceu. Então, é um exemplo. Se as pessoas depositassem, eu fiz assim uma conta, e fica bem mais barato, R$50 né? Por mês, vamos dizer, R$50 por mês. Com 18 anos, se fosse só na poupança, ele teria uns R$20 mil, ou seja, a faculdade está garantida. Né? Com 30 anos vai ter mais ou menos uns 50. Né? Com 60 anos vai ter 300. Com 70 anos vai ter 700. Né? Ou seja, guardando quanto? R$50 por mês. E o legal é criar o hábito de poupar também. Sim, né? sim. Porque esse dinheiro pode ser uma aposentadoria, mas ele também pode ser o benefício de uma viagem, dos sonhos, do casal, depois da sua... bodas e tudo agora, mais, quando os filhos não precisam mais, né? A gente tem falado o seguinte, olha, você tem o teu dia a dia que você tem que garantir, você tem a saúde que você tem que garantir, e você tem o teu futuro que você tem que garantir. Então, a previdência privada, para mim, entra sempre nesse contexto. E tem uma coisa importante do ponto de vista econômico. O IBGE recentemente mostrou que a nossa pirâmide etária, daqui uns 30 anos, ela vai se inverter. Ou seja, nós vamos ter mais pessoas com mais de 50 anos do que jovens. Ou seja, hoje ainda nós temos um mercado de trabalho que, na previdência pública, tem muita gente trabalhando para manter um grupo relativamente pequeno de idosos. Mas daqui 20 ou 30 anos, o número de idosos vai ser maior. Ou seja, ou nós agora, nesse período agora, tratamos de fazer a nossa poupança, porque lá na frente cada vez vai ficar mais difícil para o governo, né, arrecadar e dar cobertura para uma aposentadoria digna que a gente quer. Especialistas estão alertando já para isso desde agora. A gente tem que ouvir, né? Tem que ouvir e fazer alguma coisa. Não dá 10, faça 5. Sabe? O importante é começar a fazer agora. Tem que garantir agora. Com certeza. Adilson, muito obrigada pela sua participação aqui na manhã. Eu que agradeço e que todo mundo aí comece hoje, né? Vamos deixar um contato já, então, para as pessoas te perguntarem. Eu sou professor lá da Universidade Federal, do Departamento de Economia, então tenho o e-mail
@ufpr.br, e também tem o telefone lá do meu escritório, né, da universidade, que é o 3360-4459. Eu estou à disposição, mande um e-mail que eu vou responder, e se eu puder ser útil, será um prazer. Muito obrigada pela sua participação, Adilson Antônio Volpe, economista, que conversou aqui com a gente no É Amanhã. E você costuma fazer compras pela internet? Então não perca as dicas de segurança que a gente passa depois do intervalo. E as sacolas recicláveis que ajudam a preservar o meio ambiente. É um instante só, depois da previsão do tempo. Em Curitiba, a máxima prevista é de 17 graus e a mínima 10. Paranaguá, a máxima de 24 e mínima de 15. Londrina, máxima de 23 e mínima de 13. Maringá, máxima 25, mínima 12 graus. Cascavel, máxima de 22 e mínima de 11. Foz do Iguaçu, máxima de 24 e mínima de 11. Ponta Grossa, máxima de 19 e mínima de 9 graus. Guarapuava, máxima de 21 e mínima de 8 graus.